No Espaço de Arte Selga de hoje, o destaque é o curso de pintura em tecido. A facilitadora Lucimar Oliveira ensina a pintar uma tulipa num centro de mesa. Entre os dias 11 e 16 de novembro, as peças feitas por ela vão estar expostas em uma vitrine especial na Selga para você conferir de perto. A dica de artesanato de Alciana Rossi é um anjo de tecido feito com gabaritos da We Care About. E você vai conferir também os diversos produtos natalinos que chegaram na Selga. Eu sou Lucimar, facilitadora da Selga, e estou aqui hoje para mostrar para vocês os meus trabalhos aqui na Selga. Então aqui a gente tem uma pintura que você olhando, você acha que é difícil, que talvez você não tenha condição de fazer, mas não, essa pintura aqui é uma pintura assim facílima, prática e ó que linda que fica, tá vendo? Já essa daqui é o clássico. É o que você olha, essa aqui você olha e identifica, né? Que é uma galinha, mas não é como se fosse uma galinha normal. Aqui não. Aqui a gente pinta como se você estivesse vendo as frutas e as flores, né? Então por isso que essa pintura aqui é uma pintura mais original. Também essa aqui, ó, isso aqui é uma pintura. Parece que foi feito à mão livre, mas ela é um molde vazado com acabamento, tá vendo? A gente vem e bate por cima um outro moldezinho e olha como é que fica bonita. As folhas, tudo pontilhado, isso aqui tudo no molde vazado, esses pontinhos para colorir a figura, que é uma pintura assim também mais gestual. Essa aqui, ó, olhando, você também identifica, né, que são rosas. É aquele desenho que muita gente quer fazer, quer aprender, às vezes coloca até um bloqueio, que é difícil, mas não é difícil. Vocês vêm fazer o curso aqui que vocês vão ver que não é difícil. Tudo é possível quando a gente se coloca para aprender. Tem esse tipo aqui também, ó, que é o mesmo tipo da pintura da galinha também. Uma pintura bonita e também bem fácil. Agora nós estamos fazendo a pintura com tecido e acabamento com costurinha à mão. Então essa aqui é a pintura à mão livre. E isso aqui é o tecidinho. A gente contorna combinando as cores da fruta, das flores. Faz esse acabamentozinho aqui com esse caseadinho. E é uma coisa diferente, bonita também. E assim eu trouxe vários modelos para vocês verem. Inclusive no aulão que vai ter aqui na Selga, aonde eu vou estar ministrando uma aula aqui para vocês, nós vamos estar ensinando a fazer. E o que nós vamos fazer aqui no aulão é esse tecido aqui, ó. Esse tecido com essas frutas e flores. É isso aqui que nós vamos aprender no aulão. Ó que lindo. Aqui nós vamos pintar, vamos bordar. Igual a esse aqui que nós vamos fazer no aulão, nós vamos ter mais 3 peças que nós vamos estar ministrando lá. Nós vamos aprender também a fazer um belo caminho de mesa com rosas. Esse aqui também nós vamos fazer no aulão, que vai ser um horário de 9 às 17 horas da tarde. E assim aqui, a pessoa fazendo esse paninho, olha só, ela aprende a fazer a gota, que é uma coisa difícil, que as pessoas acham que é difícil, né? E não é. Vai aprender a fazer a rosa, aprende a fazer a folha, aprende a matizar um fundo. Tá vendo? Que coisa tão simples, mas fica tão bonita. E você pode colorir o seu Natal e decorar a sua casa com a sua própria arte. E se você fizer a sua matrícula nesta semana, você ganha mais uma aula de promoção.
A proposta do nosso trabalho de hoje é um ramo de tulipa num caminho de mesa. Aguarde a nossa lista de material. Para pintar uma tulipa num trilho de mesa, você vai precisar das tintas para tecido nas cores verde folha, verde oliva, verde glacial, branco, vermelho fogo e vinho. Também clareador, pincéis Condor na série 454, números 12, 10 e 00, papel carbono, papel de seda, lápis 6B, tábua de eucatex e cola permanente. Agora nós vamos iniciar a nossa pintura e na pintura a gente começa a pintar sempre com tudo que está por baixo, né? Então aqui nós vamos começar pelo fundo do nosso desenho, que esse desenho já foi transferido, né? Já está aqui. Agora nós vamos usar o clareador e o azul glacial. E nós não vamos colocar a tinta diretamente, usar um pouquinho do clareador e um pouquinho da tinta para ela ficar mais macia. Sendo que nesse tecido a gente não pode abusar do clareador, porque senão ele expande. Então, ó, bem sequinho o pincel, pouca tinta no pincel. Nós vamos fazer todo o fundinho nas partes mais do cantinho do risco. Esse fundo aqui é o porcelanizado que nós estamos fazendo. Antigamente, a gente usava passar o clareador embaixo de toda a superfície. Agora não. Agora nós vamos usando o clareador com a tinta, aos pouquinhos, e no movimento circular, nós deixamos mais escuro nos cantinhos e vamos clareando para ficar bem esfumaçado, bem clarinho. Por quê? Aqui está entrando a claridade e aqui tá escuro por causa das folhas e da flor. Então, nós vamos fazendo assim. Bem clarinho no sair do desenho. E mais escuro perto do desenho. Para dar uma profundidade. E assim nós vamos circulando, fazendo todos entre meio do desenho. Todos os cantinhos. Usando pouco clareador, porque o clareador costuma molhar e expandir. Aí estraga o trabalho. Esse material que nós estamos usando aqui, esse trilho, você não pode usar muito clareador, não pode esquecer disso. Ó, que bonito tá ficando, ó, fininho, um trabalho bem acabado, sem pressa. Porque às vezes a gente pega o pincel e quer pintar assim, né? Não é, o fundo não é pintado assim. É redondinho, circulando, escuro no cantinho, clarear nas bordas, no final. Sempre que terminar, lavar sempre o pincel, secar e aguardar e colocar ele na fila de novo. Agora nós vamos iniciar as folhas. Nós vamos trabalhar com verde folha, o clareador, o branco, o verde oliva, por que a gente não está colocando essa tinta aqui e não está usando ou a tinta na tampinha ou a tinta no pote? Por quê? Essa tinta, ela seca rapidamente. É melhor você perder essa quantidade do que você perder o seu pote todo de tinta. E o oxigênio também, ao ficar muito aberta, ela entra e dá um cheiro bem desagradável. Então é melhor você usar a sua tinta numa superfície ou num godê, tirar a quantidade que você vai precisar e até mesmo que ela seque aqui, você tem que colocar mais. Mas é melhor assim do que você perder todo o seu pote. E outra coisa, a gente, para iniciar a pintura, a gente não pode pegar o pincel e vir aqui assim, ó, e fazer assim. Não é assim. Agora você está pintando, então é com delicadeza. A tinta que nós vamos usar, nós vamos espanhar a tinta assim, ó. Assim, tá vendo, ó? De um lado só do pincel. A tinta não fica. Você não usa a tinta igual fosse uma criança que fosse pintar, que vai lá e enfia a tinta no pincel, não. A gente coloca o pincel e puxa. Então, ó, é só de um lado só que fica a carga de tinta. Essa é uma técnica. É o pegar
A tinta dessa forma e o pincel sempre em pé. Nunca usar o pincel como uma caneta, como um lápis. O lápis você bota uma pressão para escrever. Para pintar você tem que deixar o pincel leve e você vai observar o que está embaixo, o seu desenho. Se você faz igual caneta, você não consegue enxergar o seu desenho. Mas se você segura no seu pincel, ele em pezinho, você tem condição de observar tudo que você está fazendo. Vamos lá? Então nós vamos passar clareador com verde folha, uma quantidade bem pouquinha, como eu já falei, esse tecido a gente tem que usar pouca tinta e pouco clareador. Então nós vamos passar a tinta, cobrir. Nós vamos aprender a fazer a folha virada. Muita gente tem dúvida na folha virada, mas não é um bicho de 7 cabeças. Olha só como é fácil. Passei a tinta aqui, ó, claro. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de pincel. Nós vamos usar o pincel 12, ó. Então nós vamos escurecer essa parte aqui, pra gente ver a folha virada, ó. Dá o contorno, dá umas pinceladas. Como esse desenho tá saindo de dentro do pano, então a folhinha aqui ela não tem acabamento. Observa pra você ver que vai ficar na beiradinha, bem rente o tamanho do trilho de mesa. Então essa parte aqui é a parte mais escura. Agora nós vamos clarear a parte virada da folha, ó. Rapidamente você já começa a observar que a folhinha virada. Olha a viradinha da folha. Você aprendeu hoje que para a folhinha ficar virada ela tem que ter claridade aqui e ser escura aqui embaixo. E a gente vem suavizando, passa o pincel bem de levinho. E está pronta a nossa primeira folhinha do nosso motivo de tulipa. Então nós vamos continuar nossa pintura com o mesmo pincel, Condo número 12. Então nós vamos preencher todo o fundo da folha. Essa folha é a folha mais simples, ela tá retinha. Você observa como que eu tô fazendo. Meu pincel continua sempre em pé. A tinta branca nós vamos iniciando colocando na frente, porque aqui tá entrando a claridade, então o brilho vai estar aqui. Ao longo da folha, você limpa o pincel, sempre lavando. Quando você usar tinta branca, sempre ao trocar de cor, a gente tem sempre que lavar. Lava e pega a tinta verde escura, porque aqui é a parte de baixo da folha, então tá mais escuro, né? Então nós vamos passar um verde mais escuro para dar profundidade. Tudo tem um porquê, não é porque é à toa que a gente está fazendo, que a folha é assim, não. É a claridade está aqui entrando desde o fundinho. Por que ficou mais escurinho aqui, mais clarinho aqui? Porque aqui a claridade está entrando. Aqui já está bem no centro do raminho, então aqui está mais escuro. Por isso que a gente coloca mais escuro aqui. E ao longo da folha está mais claro, porque a luz também está entrando e está iluminando essa folha. Nós vamos dar um leve contorninho para dar um seguro na folhinha. Nós temos aqui no nosso desenho mais 2 folhas viradas, que já trouxe assim
de propósito para a gente tirar essas dúvidas, né? E não tem nada difícil. Vamos lá. O verde claro, que aqui também poderia passar. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho essa tinta, eu tenho pistache. Você também pode usar, sendo que aqui na parte de cima vai ser um tom mais claro e aqui um tom mais escuro. Sempre assim. A folha virada vai ser sempre assim. Aqui embaixo o tom mais escuro e em cima mais clara. E sempre nesse tipo de material, no caso esse trilho que a gente já compra, já vem pronto, que é esse que nós estamos usando aqui, você tem que usar pouco, mas muito pouco clareador, senão a tinta expande. Igual quando a gente pinta em tecido que não é tão puro algodão. A gente vai colocando a tinta, você já vai observando que ela já tá, a folhinha já tá virada. Não precisa deixar essas beiradinhas grossa, tudo bem fininho. A pintura, essa pintura, ela tem que ficar como se ela fosse um decalque. No final, parece que foi coladinho aqui. Não precisa de ter aqueles de bru, de ficar com aquelas beiradas grossas de tinta. Todo o excesso, a gente tira todo o excesso. E aqui mais escuro, não porque tem que ficar mais escuro, porque a sombra, a folha virou, aqui tá dando sombra. Então aí a gente faz mais escurinho aqui. Tá viradinha a nossa folha. Viu como não é difícil? Viu como é fácil? E sempre na pintura, aquilo que tá por baixo, a gente faz primeiro, como eu falei no início. Então, nós começamos por essa tá por cima, essa tá por baixo. Essa folha aqui, ela já vai estar por cima dessa. Então, toda vez que você começar um trabalho, antes de você começar a pintar, você tem que observar tudo isso. Porque se você faz um desenho e você pinta aquilo que era para pintar primeiro, você pinta depois, o acabamento não vai ficar legal. Vamos iniciar a nossa última folhinha do nosso motivo. Então, nós vamos passar o clareador com verde, preencher toda essa área. Então, hoje você aprendeu a fazer uma folhinha virada. Agora você tem que comprar o seu material e ir para a mesa trabalhar. Não é difícil. Se você vai tentar hoje fazer e você não conseguir, você tenta de novo. O importante é sempre a gente não desistir. Insistir. Por que vai fazer o escurinho? Para a gente ter noção e observar bem a virada da folha. Essa parte aqui toda mais escura. Sempre vai ser assim. Essa parte vai sempre ser assim. Para você... Porque na pintura não tem como a gente demonstrar a luz, é pela cor, é o claro e o escuro. Nossa folha, ela termina aqui, porque é como se ela fosse colada aqui, tá vendo? Ó, essa é a ideia que nós queremos passar hoje. É como se ela estivesse saindo por baixo, e aqui tem outro acabamento. Então, é como se ela estivesse saindo de trás desse paninho. Nós vamos realçar o branquinho, pincel sempre em pé. E assim nós vamos finalizando as folhas do nosso galho de tulipa. Achou difícil? Tá gostando? Podemos também assim, ó, dar uma leve sombra aqui, ó, um brilhozinho. E nunca deixar essa parte mais escura que essa. A virada da folha é clara e embaixo mais escuro. E aí a gente tem toda a noção. Então agora, depois que nós terminamos de fazer todas as folhas, às vezes vai ter um desenho que as folhas vão estar por cima das flores. Então, não é todo o desenho que a gente tem que fazer as folhas primeiro. Isso não é uma regra para tudo. É aquilo que eu falei, nós temos que trabalhar com a pintura. Aquilo que está sobre, a gente faz primeiro. O que está por cima, a gente faz depois.
para poder ter uma ordem, senão mistura as cores, não dá tempo a tinta secar. E se a tinta não seca, junta com a outra, expande uma na outra e não fica legal. Então agora nós vamos começar a pintar as tulipas. Para pintar as tulipas, nós vamos diluir o vermelho fogo, foi o vermelho que nós estamos usando, com clareador. Vermelho. E nós vamos usar também o vinho para dar o acabamento. O contorninho, profundidade. Então vamos lá. Uma coisa também que a gente tem que ver, quando você, para mim, aqui eu comecei a pintar aqui, né? Agora, se eu for querer pintar lá de cima e vir descendo, eu vou correr o risco de esfregar o meu braço em cima e sujar o trabalho. Então, nós vamos começar aqui, porque automaticamente aqui vai secando. Quando eu chegar lá, isso aqui já vai estar seco, porque essa tinta ela é muito rápida, seca rapidinho. Então, nós vamos continuar com o pincel número 12. E nós vamos fazer uma misturinha do clareador com vermelho. E nós vamos pintar o meio da flor. Ó, você não precisa se preocupar, você vai preencher o fundo da flor. Todo o fundo. Não precisa se preocupar com as partes agora. Por quê? Essa tinta, ela é transparente. Então, na hora que você passa o pincel, não cobre o desenho. A gente continua vendo o risquinho, aonde a gente vai fazer, onde vamos colocar a parte escura ainda. O vinho, que é o escuro que nós vamos usar agora, para dar profundidade, como a gente faz? Para observar que a flor está profunda. Então, aquilo que eu falei, para a gente observar, não é igual você pega na natureza, você não vai ver exatamente isso. Mas na pintura, para a gente ver profundidade, claridade, é o claro e o escuro. Então, nós vamos colocar a tinta escura aqui, ó. Vá olhando para você ver, você já consegue observar. E esse escuro, ele não vai até na frente da folha, da flor, da pétala. Então, ele vai ficar aqui, ó. Ó, você já começa a observar o fundo da flor. Para não ficar parado, também tem que ter cuidado. Aí a gente dá uma misturadinha com a cor de cima com a de baixo. Tá vendo? Aqui, ó. O contorninho, ó, para dar segurar a florzinha, ó. Não precisa agir com o pincel rápido. O outro lado, o pincel sempre em pé. A técnica é essa, ó. Tá vendo? Agora nós vamos usar o branco para separar as pétalas. Fazer essas pétalas. E se você gostar, nós estamos aqui na selva todas as quinta-feiras, é o dia que eu dou aula, toda quinta-feira. Vem cá fazer um curso com a gente. E tá pronta a nossa primeira tulipinha. Continuando, né? Fizemos a primeira tulipa, nós vamos fazer agora para a segunda. Então, mesma coisa. Fazer o fundinho, passar o pincelzinho sempre em pé. Forrar todo o fundo do desenho. Você pode ir observando que o desenho não tapa, não cobre. Dá para você observar. Para você ver direitinho, ó, todo o risquinho. Aí agora você vem com o vinho, dando a profundidade aqui, ó, que já tá marcado pelo desenho. Inclusive, quando a gente faz uma pintura bem clara, a flor, no caso, se for amarelinha, a gente tem que procurar não riscar com muita força, porque senão depois a tinta não cobre o risco. Você pode ver que você pode passar o pincel muitas vezes, não precisa passar uma vez só.
Pode alisar, como eu te falei, tem que ficar fininho, bem pintado, mas bem fininho, sem sobrar rebarba de tinta. Não tem necessidade de ficar com aquelas sobras, só o branco. O branco ele vai dar um efeito. Continuando, né, nossa pintura, nós vamos pintar a próxima tulipinha. Tem pessoas que ao pintar vai girando, vai virando pano, vai virando e acaba sujando, né, todo o material. Então, o material que você está pintando, ele tem que ficar o mais reto possível na sua frente, numa posição só, que você não precisa ficar rodando. E se sobrar partes, você dobra e só fica com a parte onde está a sua tábua, onde está pregado e fixado o seu trabalho. Não fica rodando demais o seu material, porque você pode sujar e estragar o seu desenho. Então, nós vamos continuar nossa pintura. Nós vamos novamente, hoje você tem que aprender a pintar tulipa, hein? Que hoje nós estamos pintando a tulipa. Vai pintando, passando todo o fundo. Você observa que eu nunca vou até nas beiradas, né? Por quê? Porque essa tinta tá com clareador. E esse tecido, como eu já falei, ele não suporta muito clareador. Então, ó, eu deixo uma margem, depois eu jogo a tinta pura para fazer o acabamento. Nessa hora, enquanto eu vou esfumaçar aqui, a tinta também já tá dando uma segurada, então ela não vai expandindo. Se fosse um tecido de algodão puro, não teria problema. Mas por ser esse tecido, tem que ter essa técnica. Então faz a profundidade, escurece. Pinta nas laterais. Olha como é simples, ó, o pincelzinho em pé. Você vai seguindo o desenho retinho. Precisando, você volta novamente. Até fechar. Dá uma puxadinha para dar um tom mais claro, vai dar um tom mais escuro, um tom mais claro. Aqui, a mesma forma. Vamos dar o brilho com o branquinho. Ó, uma puxadinha, uma bem para dentro, para fazer as pétalazinhas. Nós agora vamos fazer o talinho das nossas tulipas. O talinho, os cabinhos das flores sempre vão ser por último, igual tá aqui. As flores primeiro. Por quê? Porque pode sair o risco, na hora que a gente vai pintando, sair do eixo, sair do centro, então dá tempo de você ajeitar melhor. Então os cabinhos, sempre o acabamento, os talinhos das flores vão ser no final. Então nós vamos usar o mesmo pincel, nós vamos passar o branquinho, que é o pincel número 12. Vamos passar tinta branca, olha só, hein? E vamos pegar o verde oliva, vamos dar um acabamento aqui, outro aqui. E aqui dentro nós vamos dar essa leve puxadinha, olha só isso. Uma puxadinha de um lado, outra de outro. A luz vai ficar do lado de lá, aqui vai ficar mais escurinho. Olha que lindo. Sempre que usar o pincel, nunca ficar com ele cheio de carga, cheio de tinta. Lavou, seca bem, tira todo o resíduo de água e inicia de novo. Nós vamos usar o branquinho.
o verde oliva de um lado e do outro, escurecendo só um lado. Mesma coisa aqui nesse aqui, branco, verde, outro acabamento. Aí a gente viu que aqui não ficou agarradinho, ficou sem acabamento aqui, né? Ó. Então, o que nós vamos pegar? O vermelho, para ficar agarrado no talinho, ó. Aí faz assim, assim. Aí a plantinha, a florzinha, agarradinha e tal. Agora nós vamos fazer uns arabescos, né? Que é uma coisa também que todo mundo tem um pouquinho de cisma. Medo, acha que não sabe, acha que é difícil. Por quê? Porque tem a técnica de fazer. Não pode tirar o pincel cheio de carga, cheio de tinta. Tem que ser uma tinta nova. Então, ó, tô botando uma tinta nova pra gente fazer o acabamento. O pincel tá lavado e sequinho, limpinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tinta daquela forma que te ensinei, de um lado só. Tá vendo como não é cheio? Pouquinha tinta no pincel. Nós vamos encostar e vamos subir, sem colocar pressão. O pincel tem que ficar retinho e aí você vai deslizando ele. Só tem que dar certo. A técnica é essa. A mão leve. E nós vamos dando nosso acabamento, filetinho. E assim nós estamos finalizando a nossa proposta de hoje, que era essa tulipa, esse galinho de tulipa, né? Como eu falei para você, nós estamos fazendo um caminho de mesa. Olha que lindo! Ele sendo vermelho, você pode usar também no Natal, nessas épocas de festa agora. Gostou? Eu estou aqui todas as quintas-feiras. O meu horário é de 8 às 17. Aí você pode procurar o horário que você se encaixa. Nós trabalhamos de 2 em 2 horas, nós temos uma turma. Então você pode escolher o horário que seja bom para você. Quero lembrar você, né, que nós vamos estar aqui com a nossa exposição do curso, de tudo que vai acontecer no aulão. E se você quiser vir participar, você vem para tirar suas dúvidas, que nós vamos demonstrar e ensinar aquela técnica nova, né, de pintura com pano e os tecidos, decorar os tecidos mesmo decorados, nós vamos aprender a pintar, vamos fazer paisagens, flores, frutas, né, com tecido. E nós estamos aqui aguardando você.